Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença do meu cunhado aqui. Quantos conhecem meu cunhado? Ele veio aqui domingo. Fica de pé, meu cunhado aqui, abençoado aqui. Amém. Estamos também hoje com o cunhado do meu filho Lucas. Cadê ele, o Mano? Fica de pé, Mano. Lá de Santa Catarina. Ele veio lá de Itajaí passar uns dias conosco. Amém. Foi lá para o recreio hoje. Almoçou na casa do pastor Assis. O pastor Assis só não me convida para almoçar, né, Assis? Estou de olho. Queridos, eu tenho uma palavra para esta noite. E o tema dessa palavra é o seguinte, já colocou aqui? É a voz correta. Amém? A voz correta. Sabe por quê, queridos? Estamos ouvindo muitas vozes por aí. Eu quero já começar a profetizar nesta noite o que Deus falou comigo ali sentado. Há pessoas que entraram aqui nesta noite, irmãos, que estão dependendo de grandes milagres. E essa semana vão passar por situações difíceis, por ter ouvido vozes antigas, vozes erradas. Deus, nesta noite, tem uma palavra correta para você. Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, esta noite, Deus tem uma palavra correta para a tua vida. Eu sei que Deus falou comigo, é que essa semana você tem pessoas que vão ter que tomar decisões sérias, e você vai sair daqui nesta noite com a palavra certa para essa decisão. Quando você recebe essa palavra, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, eu quero que você preste atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que, irmãos, como Deus me abençoou, eu estava com uma palavra preparada para pregar hoje. Aí o meu filho ligou para mim, pai, prega quarta-feira, antes do pastor Diogo, quarta-feira retrasada. E a palavra que eu ia ministrar hoje, mas Deus foi tão bom comigo, irmãos, que me trouxe essa palavra, que vai mudar a tua vida nesta noite. É 2 Samuel capítulo 9, primeiro versículo, diz assim, olha, disse Davi, resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Respondeu-lhe o rei a Ziba, está na casa de Marquia, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, a casa de Marquia, filho de Amei. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha casa. Então se inclinou e disse, quem é esse teu servo para teres olhado para mim como um cão morto, como eu? Senhor, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, por a leitura da tua palavra. Usa-nos, Senhor, nesta noite, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Quantos gostam de água? Na cantina está vendendo. Amém. Querido, eu quero falar nesta noite sobre as vozes
que tem mudado a nossa história. E esta noite você vai ouvir a voz correta. Vou voltar a dizer, irmãos, o que Deus falou comigo ali. Há pessoas que entraram aqui nesta noite, que estão sofrendo uma consequência por ouvirem voz errada do passado. Deus vai restaurar essa voz nesta noite e vai transformar essa voz errada por uma voz correta. Quando recebe isso, irmãos? Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui o perfil desse jovem Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, amigo de Davi, que era filho do rei Saul. E o rei Saul morreu juntamente com ele. Morreu Jonatas. E Mefibosete, ele era um garoto, uma criança. E ele, a ama dele, com medo de que ele fosse morto também junto com o pai, com o avô, saiu correndo com ele pela cidade, e uma carroça passou por cima dele, pelas pernas, e cortou os pés. E ele foi crescendo, irmãos, crescendo com o espírito de inferioridade. Ele ouvia a voz de que ele não servia para nada, ele era aleijado, né? E por isso, ele foi com medo, e com o sentimento dele, ele foi morar lá numa cidadezinha, bem, a cidade menor da terra. A cidade chamava-se Lodebar. E eu procurei, irmãos, aqui o significado da palavra Lodebar. Lodebar significa, irmãos, terra sem esperança, terra improdutiva, terra sem pasto. E eu fiquei muito impressionado com essa interpretação da cidade de Lodebar, porque todo dia nós, pastores, principalmente pastores, tem acompanhado pessoas que chegam até a nossa casa, a nossa igreja, nos procura, e sempre fala a mesma coisa: a minha vida não tem mais esperança. E eu ouvi essa semana uma palavra de uma jovem, que o marido foi embora. Ela disse: pastor, eu estou sem chão. Você ouviu essa palavra? Alguém falou para você: eu estou sem chão? Talvez nesta noite haja pessoas aqui que estejam vivendo assim. A situação que você está vivendo é uma situação, consequência de um passado. Você não tem mais esperança, você não tem mais não sabe mais como você vai fazer, você não sabe qual vai ser o seu próximo passo. Eu vou falar para você profeticamente, esta noite, a palavra correta vai entrar no teu coração. E aqui você vai ver, irmãos, primeira coisa que eu quero focar aqui, é que você vai sair dessa terra de Lodebar. Lodebar vai cair por terra nesta noite. Terra sem esperança, terra sem perspectiva. Talvez você olha a tua situação financeira e está dizendo: não tem mais jeito. Eu vou dizer para você: esta noite você sai com jeito. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, essa noite você vai sair com jeito. Sabe por quê, meu irmão? Eu não preciso profetizar isso, mas há pessoas nesta noite, nenhuma, nem duas, nem 10, que está atravessando um momento financeiro. Só um amém? Amém. Então, amém, é isso aí. Então, mas, olha só, queridos, Mefibosete, ele estava lá escondido numa cidadezinha. Talvez não, ele foi para lá, sabe por quê? Porque ele não tinha mais esperança de nada. Ele se considerava inútil, aleijado, mas ele, irmãos, ele tinha uma promessa. Quantos tem uma promessa aqui? Então, se você tem uma promessa, irmão, Deus vai cumprir. Se você tem promessa, Deus vai honrar a tua promessa. Amém? E por que Mefibosete tinha uma promessa? Porque ele era neto do rei. E naquele tempo, irmãos, alguém da linhagem do rei, se o rei morresse, ele tinha uma participação. Então, mas ele estava escondido. Até que um dia, Davi se lembrou disso. Talvez não tenha se lembrado dele, mas se lembrou de que ele queria honrar alguém da linhagem de Saul. Você se lembra de Mordecai, daquela palavra que eu ministrei aqui de Mordecai? Que o rei perdeu o sono e ficou preocupado
e mandou buscar o livro das crônicas para saber sobre o que dizia o livro das crônicas. Encontrou ali um homem que tinha salvado a vida dele, que era a Mordecai. Alguém se lembra disso? Agora é Davi. Davi, ele se preocupa em não ser injusto, e ele manda chamar Ziba, que eu vou falar sobre Ziba também. Mas eu quero, irmãos, falar uma coisa que é a primeira voz que temos ouvido, é a voz da rejeição. Porque Mefibosete, ele não era rejeitado só, ele se rejeitou, porque tem as duas, são duas vertentes, né, nessa história da rejeição. Ele era rejeitado automaticamente, por ser aleijado, mas ele se rejeitou, que é uma voz terrível, quando você mesmo se sente inferior. Talvez você sinta uma pessoa inferior, talvez você chegue a dizer, olha, puxa vida, a igreja lá, o fulano é melhor do que eu. Às vezes você ouve na igreja, a pessoa fala, mas pastor, poxa, eu quero trabalhar na igreja, mas eu não me sinto útil. Eu quero que você saiba de uma coisa, irmãos. Assim como Mefibosete foi encontrado lá no escafundeu dos Judas, lá no cantinho da pior cidade, Deus vai te encontrar nesta noite para restaurar o teu passado. Amém? Você não está esquecido, não. Fala para o teu irmão aí do teu lado. Você não está esquecido, não. Esta noite Deus está lembrando de você. Depois eu quero voltar aqui à voz da rejeição, mas eu queria falar sobre uma voz aqui, que é uma voz que tem atrapalhado muitas vidas a crescerem na graça, no reino, na sociedade, no trabalho. É a voz da insegurança. A voz da insegurança. Ziba, esse homem que nós lemos aqui, que era um servo de Davi, era um homem forte da casa de Davi, ele chama Ziba. Mas Ziba, ele era um homem seguro. Ele sabia que tinha alguém que poderia tomar o lugar dele. Você tem medo de alguém que tome o teu lugar? Tem, pastor? Irmãos, olha, é um problema muito sério. Eu quero falar para as lideranças, os futuros líderes. Se Deus te selou, irmãos, ninguém vai tirar o teu selo. Não fica preocupado, não, que fulano prega melhor do que ciclano, que fulano é melhor. Não importa, não, irmãos. Você tem a marca. Quem tem a marca aqui? Ninguém vai tirar a tua marca. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, ninguém vai tirar. Ismênia, ninguém vai tirar a tua marca. Você foi selada por Deus. Amém? Então, às vezes nós ficamos com medo. E Ziba era um medroso, era inseguro. Olha só, irmãos, a palavra dele. Davi fala, vocês não conhecem ninguém que eu esqueci, que foi da linhagem. Aí olha o que ele fala. Tem sim. Ele sabia que tinha. Tem sim, tem o Mefibosete lá do... Mas olha essa expressão dele, é um aleijado. Olha como ele fala do homem que era, ele ficou com medo do homem tomar a vaga dele. É um aleijado, como já disse, não vale nada. Olha para o teu irmão agora e fala assim, meu irmão, tu tem valor. Mesmo que alguém fale que você não serve, você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Irmãos, preste atenção. Eu sempre falo assim, olha, gostou da voz, né? Olha só, eu sempre falo assim para as pessoas, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não luto para nada. Eu só luto, irmão, sabe para quê? Para me abençoar vidas. E você, irmãos, não precisa se preocupar. O que é teu é teu. Ninguém vai tirar o selo que Deus te deu. E Ziba, irmãos, ele tinha ciúmes de que alguém tomasse a vaga dele. O que ele fez? Primeiramente ele falou, é um aleijado.
E Davi fala, manda chamar. Mas tem uma coisa aqui, irmão, que depois eu vou voltar aqui e falar sobre isso, para a gente chegar ao que Deus quer fazer nessa noite. No capítulo 16, no capítulo 16, estou mais bonito hoje, hein, pastor? Obrigado, hein? Tendo Davi, olha só, tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que saiu encontro Ziba, olha só, o mesmo Ziba, o Ziba que disse, aleijado, servo de, olha só, ele agora já era o servo de quem? Olha só, de aleijado, morando em Lodebar, agora ele já era servo de, deixa eu parar aqui, vou voltar aqui e vai falar, Deus vai tirar você hoje, irmão, lá de baixo, e botar lá em cima. Deus está preparando coisas grandes para a tua casa, irmãos. Queridos, é profeticamente, irmãos. Não abaixa a cabeça não, estou falando que Deus está preparando coisas grandes para a tua casa. Você hoje vai sair de Lodebar. Meu Deus, gente. Eu vou fazer igual o pastor Diogo. Você não entendeu. Aleluia. Aleluia. Olha como esse cara era ciumento, cara. Olha só o que ele fala. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isso? Respondeu Ziba. Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem. No versículo 3, então diz aí, onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba. Olha só a maldade de um cara inseguro. Eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Olha que maldade, irmão, que malícia, que insegurança. Ele falou, olha só, ele colocou uma pimenta entre o rei e o Mefibosete. Há pessoas, irmãos, que para subir, mentem, enganam. Eu quero chamar nesta noite o teu coração, a tua vida, a tua atenção, para que você saiba de uma coisa. Não permita que o diabo entre para que você ganhe uma promoção na tua empresa. Amém? Essa semana descobri que nós temos uma chefe aqui, ó. Está ali, ó, chefe da... Ela manda em todo mundo na empresa lá só... Já descobriu, não adianta. Ela que manda, gente. Qualquer coisa pede ela. Eu vou falar com ela depois do culto, que eu estou precisando de algum. Às vezes, queridos, você por causa de uma promoção, por causa de uma até pelo elogio, você mente, você engana. A voz da insegurança, irmãos, é uma voz tremenda. É uma voz que não deixa você subir um degrau para uma vida de vitórias. E aí, tem a voz, irmãos, a voz do passado, que eu quero parar um pouquinho para falar sobre a voz do passado. Nós temos acompanhado muitas pessoas que hoje estão sofrendo por causa de um passado, de um mau casamento. Um passado, irmãos, de vozes, uma voz que você ouviu, você não vale nada. Já atendemos pessoas aqui, meu pai falou que eu não valo nada, que eu não presto para nada, que eu não vou ser nada na vida. Se você ouviu alguma dessa voz, irmãos, olha para mim, se você ouviu uma voz dessa, que você não serve para nada, hoje você vai sair aqui, irmãos, com o poder da unção e da autoridade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Volta a cantar. Você tem valor. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo está sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Então, a palavra de Deus, irmãos, nos mostra que Deus, ele fez, primeiramente, tirar do lugar pior da terra um homem considerado aleijado e inútil. Primeira coisa que Deus quer fazer nessa noite aqui. Há pessoas que estão
passando por problemas gerais aqui nesse lugar. Não uma, nem duas, tem várias pessoas que chegaram aqui. Tem pessoas, irmão, que chegaram aqui talvez com a última palavra profética para a tua vida, a última palavra para mudar, que está sem esperança de nada, que essa semana já pensou em fazer coisas. Deus não vai deixar você fazer coisas erradas. Deus trouxe você aqui certo. Hoje foi o dia certo que você chegou nesse lugar. Lodebar morre nesta noite. Lugar de desesperança, lugar de desgraça, lugar sem pasto, infrutífero. A partir de hoje você pisa em lugar, irmãos, que vai dar bons frutos, que vai fazer a tua família crescer, que vai curar a tua casa. Tem muitas casas aqui, irmãos, doentes, por causa de um passado. Essa semana, não, semana passada, eu já contei, não sei se eu contei aqui, mas não contei. Uma vizinha minha que falou comigo: pastor, a minha vida está desgraçada. Aí começou a contar a história. Eu falei para a Ana sobre isso. Para alguém que eu falei isso. Estava bem na vida, bem na igreja, cantava na igreja. De repente conheci um rapaz que era do mundo, não ouvi o pastor, não ouvi ninguém, não ouvi pai, não ouvi mãe. Hoje a minha vida está arruinada. Mas mesmo, irmãos, que tem alguém nesta noite mais ou menos assim, Deus vai levantar você nesta noite e vai trazer você para um lugar de esperança, um lugar, irmãos, que você vai conseguir olhar para o outro lado e ver uma luz no final do túnel. Amém ou não amém? Mas voltando ainda na voz do passado, irmãos, a voz do passado ela pode ter trazido para você muitas coisas erradas. Até hoje, domingo, dia 7, é dia 7 hoje? Dia 7 de maio, cai toda a maldição do teu passado. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está nessa noite para mudar a tua história. A tua página vai ser virada nesta noite. Talvez você... Eu sei, talvez não, estou falando talvez, mas há pessoas nesta noite que estão assim numa expectativa única de uma palavra, apenas uma palavra. Não aguenta mais nada. Não aguenta mais ouvir vozes. A mente está cheia de vozes erradas, vozes que não mudou nada, que só está atrapalhando. Deus está dizendo para você, a voz correta, eu estou te dando nesta noite. A voz da verdade. Olha como Mefibosete ele sentia, cão morto. Olha como o homem estava lá embaixo, irmãos. Ele estava lá nas profundezas da desgraça. Um cão morto. Irmãos, se considerar um cão já é demais, mas morto, ele estava se considerado um zero à esquerda. E muitas vozes têm se levantado contra você. Você não presta, você é isso, você foi aquilo, você não vai ser nada. Queridos, essa voz não mais vai existir na tua mente, porque Deus trouxe pessoas aqui nesta noite para dizer, acabou. Deus está dizendo para você nesta noite, acabou. A voz que você vai sair daqui ouvindo é uma voz correta, que vai mudar a tua história. Aleluia. Vamos lá. No livro de... eu coloquei aqui, ó. Se você tem um selo e uma promessa, você pode ter certeza, já falei, você
ninguém vai tirar, né? Porque muitas pessoas não estão ouvindo a voz correta, estão distantes de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre como você vai ouvir a voz correta. Você quer ver uma coisa, a voz correta? Quer ver uma coisa? Ô, pastor Diogo, chega aqui. Quantos ouviram? Lá atrás, pastor Aceito ouviu o que eu falei para cá? Ouviu? Obrigado. Não, só está no altar. Me dá 1 milhão. Você sabe por que o pastor Aceito... Porque, sabe por que as pessoas lá atrás não ouviram, irmãos? Porque estão distante da voz. A voz correta, irmãos, é quando você ouve Deus falar pertinho de você. Estão entendendo? A igreja está entendendo? Se você não estiver, irmãos, pertinho de Deus, e Deus não estiver pertinho de você, você não vai ouvir a voz correta. Você ouve vozes. E a voz do povo, irmão, não é a voz de Deus. Foi o Pelé que inventou, fazendo a propaganda da Vida Sai. A voz do povo não é a voz de Deus. Você quer ver uma coisa? A voz do povo em Jerusalém, quando Jesus entrou, cantando Hosana nas alturas, com as palmas, né, ramos, folha de ramos. Você lembra disso? O povo não entrou em Jerusalém, Hosana, não é isso? Essa mesma voz, irmão, foi aquela que foi para o Sinédrio e crucificou Jesus. Você precisa ouvir Deus falar pertinho do teu ouvido. E para você ouvir, você tem que estar perto dele. Amém? Quando você vem à casa de Deus, quando você lê a palavra, quando você, de alguma forma, você lê um livro, canta o louvor. Eu já ouvi a voz de Deus muitas vezes aqui na hora do louvor, irmão, muitas vezes. Deus falar comigo. E hoje mesmo, na hora do louvor, Deus falou comigo. Profeticamente sobre a voz correta que você vai sair daqui, das pessoas que entraram aqui. Deus falou claramente comigo. Eu vou virar página de pessoas nesta noite, nessa casa. Aleluia. Quantos querem chegar mais pertinho de Deus, irmãos? Para você ouvir, irmãos, o que Deus quer falar, você tem que estar pertinho dele. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, minha irmã, para você ouvir o que Deus quer falar, chega pertinho dele. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Aleluia. Olha para mim, meu irmão. Deus está falando com alguém nesta noite já? Levanta a mão assim. Amém. Oh, aleluia. Você vai sair daqui, irmãos. Eu vou profetizar aqui. A tua semana mais abençoada vai ser essa. Não está fraco, irmãos. Eu não estou falando em velório, não. Eu estou falando que vai ser a semana mais abençoada da tua vida. Aleluia! Oh, está melhorando. Não, parece que a gente está no enterro. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Eu vou orar. Porque ainda nessa terra, irmãos, acontecem milagres. E esta noite Deus vai fazer milagres. Aleluia. Vou terminar, irmãos, falando sobre a voz da humilhação. Pregamos há pouco tempo sobre a humilhação. E eu falei que a humilhação vai te proporcionar honras. Você está falando assim, pastor, mas eu estou sendo humilhada. É com essa humilhação tua, irmãos, que você vai ser honrado. Quando você... Eu falei hoje, foi para o meu cunhado do meu filho. Só passa pela crise quem tem promessas.
Quem tem promessas, irmãos, de estar sendo humilhado, é porque tem coisas grandes para a tua vida. Pastor, não aguento mais. Aguenta, aguenta. Hoje, irmãos, na ceia, Deus vai mudar a tua história. Quantos creem nisso, irmãos? Por isso, todas as vezes comedes e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor. E todas as vezes, irmãos, que você anuncia a morte do Senhor, você começa a crer que a morte dele foi para a salvação da tua vida, para a libertação da tua vida. Então, a humilhação, entre aspas, de Mefibosete, de se esconder, e eu quero só terminar dizendo para você algo que quero que você guarde no teu coração. Agar foi humilhada e foi se esconder aonde? No deserto, certo? Elias ficou com medo e foi esconder aonde? Na caverna. E agora você vê Mefibosete se escondeu e foi morar em Lodebar. Então olha para mim que eu vou terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: aonde você se escondeu, Deus vai te encontrar. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, aonde você se escondeu? Você sabe por que Deus vai te encontrar, irmão? Porque dentro de você há algo que é dele. Dentro de você, fala assim: dentro de mim tem algo que é de Deus. Por mais que você se esconda, Ele vai te encontrar. Olha, Agar estava lá escondida, lá na fonte do deserto. A pessoa que ela menos queria encontrar era quem? Era Sara. Aonde disse: Agar, volta para a casa de Sara. Era a única voz que ela não queria ouvir. E aqui, irmãos, aqui você vê Mefibosete lá escondido no Lodebar. Não queria ver ninguém, mas Davi encontrou ele. Alguém vai te encontrar nesta noite, amado. Aleluia. Alguém vai te encontrar nesta noite e vai tirar você de Lodebar. Aleluia. Como estão entendendo essa palavra, irmãos? Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelas pessoas que se encontram em Lodebar. Talvez você esteja sob efeito de palavras erradas. Aquilo que você ouviu durante todos os anos foi errado. Hoje você está ouvindo a palavra certa. E eu quero orar, irmãos. Enquanto não vou nem pedir para que sirva os elementos agora, porque eu quero fazer uma oração especial. Mas olha só, queridos, eu vou chamar uma vez. Não é para você. Se alguém realmente quer ver alguma coisa mudar, quer receber a palavra profética, que essa semana vai ser a melhor semana da tua vida, você vai se levantar e vai vir aqui na frente.